Está começando o Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião CE. Esse programa tem um oferecimento do Colégio Diocesano Padre Anchieta, de Limoeiro do Norte. O Colégio Diocesano Padre Anchieta, localizado no coração de Limoeiro do Norte, na Avenida Dom Aureliano Matos, 1925, é uma referência educacional do Vale do Jaguaribe. Com mais de 80 anos de história, a instituição tem se destacado pela qualidade de ensino e pelo compromisso com a formação integral dos seus alunos. Oferecendo uma educação que vai do infantil ao ensino médio, o colégio também se orgulha de seu modelo de ensino integral, proporcionando aos estudantes uma vivência educacional completa, que abrange não apenas o conteúdo acadêmico, mas também o desenvolvimento pessoal e social. Ao longo de sua trajetória, o Colégio Padre Anchieta tem sido líder de aprovações na região, consolidando-se como a escola que mais aprova no Vale do Jaguaribe. Esse resultado é fruto de um trabalho pedagógico dedicado e de uma equipe de educadores comprometidos com o sucesso de cada aluno, preparando-os para os desafios do futuro com excelência e responsabilidade, seja no ambiente acolhedor do infantil, na base sólida do ensino fundamental ou na preparação rigorosa do ensino médio. O Colégio Diocesano Padre Anchieta continua a formar gerações de estudantes capazes de transformar o mundo ao seu redor, com valores cristãos, disciplina e muito conhecimento. Fique agora com a entrevista do Entre Nós de hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Entre Nós, o programa de cultura do jornal Opinião. Hoje vamos conversar com um grande cantor, compositor, artista plástico, um grande artista, um coração grande amigo, Edmar Gonçalves. Edmar, que prazer estar com a gente aqui no Entre Nós. Coisa boa. Prazer é todo meu, Wagner. Prazer a todos vocês. Uma honra, né? E encontrar com esse amigo de longas datas, que é através da música que nós nos conhecemos, né? É verdade, é verdade. Esse foi o canal. Esse é o canal. Edmar, é verdade, longas datas. Mas, meu amigo, você é do Cariri, da terra do Padre Cícero, né? E sou de Juazeiro. Nasceu em Juazeiro do Norte. Juazeiro né? do Norte, da rua Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. É. E Edmar, e seu pai, pelo que eu vi, seu pai era um funcionário público, né? E ele começou a trabalhar e era deslocado para outras cidades. Você morou, parece, no Iguatu, também morou em Brejo Santo, foi depois em Fortaleza. Como é que era uma isso? infância meio nômade, né? O fato do meu pai ser funcionário público, havia as transferências. Então, eu nasci de Juazeiro, nós somos 6 do primeira relação, né? Edla, Ednei, Edmar, Edivaldo, Ednaldo e Edna. O Edivaldo, para quem não conhece, é o Mano Alencar, o meu irmão, que também é um artista plástico, é poeta, escritor. E morei em Brejo Santo, depois Iguatu, Sobral, aí, até que vim em Fortaleza. Depois de Fortaleza, não, ainda fui morar em Recife, já adulto, né? E depois morei em Camusim, foi lá onde eu constituí família, eu me casei, tive uma filha, e tenho histórias maravilhosas. Bem nômade, né? Muito nômade. Mas isso é interessante, porque legal. você vai absorvendo um pouco de cada lugar. Me parece que quando você começou a usar o lápis e desenhar, começou a querer fazer uma tela e tudo mais, foi a época que seu pai se deslocou. E então, como é que foi esse processo da chegada da arte plástica na sua vida, do desenho? Como é que foi isso mesmo? Olha, desde pequeno, tanto eu quanto como humano, né? A gente já tinha esse despertar por desenho. Eu gostava de desenhar um desenho animado, humano já os super-heróis. Batman, aquela coisa toda. Quando nós fomos morar em Sobral, meu pai também, além de ser chefe, que não era Detran vestia depois, era Inspectoria. E ele também tinha uma casa noturna chamada Curtição. Que era uma da segunda casa noturna. Em Sobral. No trajeto, porque tu sabe, criança do interior anda a pé pela cidade toda, né? Sim. E não tem medo, não se perde. E a gente, num desses trajetos, a gente passou na frente de uma casa que a janela estava aberta e havia uma aula de pintura. A dona Florinda, a saudosa dona Florinda. Você e o Mano? Eu e o Mano. Vocês viram? Aí descobrimos essa mulher que ensinava pintura, só para meninas. E a gente foi lá, fez papai e a minha mãe ir lá falar com ela, e ela abriu uma exceção, mas queria que nós encontrássemos mais 2 meninos. A gente conseguiu, e aí foi a primeira noção, mais ou menos assim, de uma questão mais técnica, mas era só com lápis de cor. Aí quando nós viemos para Fortaleza, aí então, autodidata total. Lá pela frente, com as relações com os outros artistas plásticos,
e que a gente vai também ir observando, estudando, praticando, né? E com a professora lá, o que é que ela deu assim de interessante? Mas ela dava muito interessante sobre a questão de composição, luz, sombra, né? E a gente tinha uma técnica... Claro escuro, que é negócio que é rótulo, né? Luz e sombra, né? Chamam, né? O ponto forte do quadro, a composição, como é que se compõe, onde é que chama mais atenção, onde é para não exagerar num determinado ponto. E sempre eram frutas ou bichos. Mas logo no final, quando a gente ia partir para a tela, a gente teve que vir embora para E você tinha mais ou menos que idade? Você é humano nessa época? Rapaz, a gente tinha uns 8 a 9 anos. É uma criança, né? Criança. Aí viemos para Fortaleza. Fortaleza. É. E é interessante, aí essa ideia permaneceu, né? Da pintura, da arte plástica e tal. E como é que foi aqui? Foi autodidata, mas a partir de quê? Vocês tiveram algum exemplo de outro pintor mais famoso? Não, olha, ou foi nada? Assim, veio uns amigos. A gente conhecia um menino chamado Júnior Borges, que era nós morávamos no Pan-Americano. E esse menino era sobrinho de um cara que tinha uma confecção, que a minha mãe também tinha uma confecção. E ele já com a cabeça muito mais aberta. E aqui também havia um movimento que foi até retomado agora, que é o Salão dos Novos, que era um salão que dava oportunidade para quem nunca expôs. Que a galeria era embaixo da Praça José de Alencar, na Praça do Ferreira. Me lembro demais. Tem gente que, quando eu falo nessa galeria, tem gente que diz que é mentira, que não existiu galeria. Pois é, existiu uma galeria e uma secretaria. Até início dos anos 80, 81, 82, 83. Uma galeria maravilhosa. E assim, eu tinha influência do Di Cavalcante, eu pintava umas mulatas e tal. E teve um episódio muito marcante que nessa exposição, lógico, era para você começar a criar um currículo, né? Aí eu vendi um quadro para a Europa, para os estrangeiros. Lá na galeria? Na galeria. E teve até uma certa Tinha dificuldade. um nome lá, o nome da galeria? Tinha, eu me lembro se era Antônio Bandeira, uma coisa assim. Aí foi nessa exposição da Praça Ferreira na galeria, você conseguiu vender o quadro? Aí eu quero o Salão dos Novos, para quem nunca expôs. De lá eu já participei da Unifoplástica uma vez, 2 vezes, e fui também participando de outras coletivas. Aí, naturalmente, você vai criando um vínculo, vai conhecendo outros artistas, vai se entrosando com a classe, e tudo ainda num processo de muito aprendizado, né? E vai também, com certeza, pegando outras técnicas, outros desejos de outros espaços, por exemplo, paisagismo, sei lá, o nu, na verdade isso? Surrealismo, você começou a transitar em outras fases. Eu tive uma fase, quando era tinta óleo, né? E o artista não só é uma coisa, né? Não só é uma coisa. Às vezes querem colocar um artista só como surrealista ou cubista. Nem os artistas gostavam. O Picasso era um que não tolerava isso. O Picasso teve várias fases. Eles não gostavam disso, não era rotulado. Eles não gostam, né? Você Existem também não tem fases. esse rótulo, né? Você é um paisagista. Eu tenho fases. Tem época que, quando eu pintava natureza morta, era sempre fruta regional. E havia uns cortes de luz nas telas que hoje, eu examinando toda a minha obra, né, no decorrer do tempo, são mais de 40 anos de carreira, hoje eu vejo que reflete até hoje uma das primeiras expressões de luz, de sombra, ela reflete nos trabalhos atuais. E algumas pessoas, uma vez eu comentando com a pessoa, dizendo que esse negócio de paisagismo, isso não tem nenhuma importância. O que é que vai dizer do Paul Cézanne? Olha, isso aí, essa vai dizer? Ou do próprio Van Gogh, né? Que tinha uma expressão da natureza, você encontrou a inspiração na natureza. Não, rapaz, olha, depende como você pinta a paisagem, a técnica que você usa. Sim, claro. Porque aí vem a questão do olhar do artista. Como é que ele vai traduzir aquela paisagem, né? Então, que técnica ele vai usar? Que técnica ele vai usar. Porque aí você vai entender a carga sentimental, né? Eu também, realmente, eu nunca quis me prender a um rótulo. Agora, evidentemente, é muito interessante quando você atinge um estágio em que seu trabalho fala por você. Com certeza. Né? Aí depois das naturezas mortas, eu comecei a trabalhar com nus, masculinos e femininos. Eu tinha uma curiosidade de trabalhar com anatomia. E quem foi um grande mestre para mim foi o saudoso Marco Jussier. Sergei de Castro, que ainda é vivo, que pintava as mulheres com as araras, e ainda hoje é um trabalho belíssimo, é uma pessoa que me influenciou também. Mas o Marco Jussier de uma maneira mais presente, porque eu frequentava o ateliê dele, ele me dava aulas sobre técnica, sobre luz, então eu agradeço onde ele estiver, foi muito importante. Levi, Edmar, inclusive nós temos aqui umas imagens, né, Levi? Tem umas imagens aí das pinturas do Edmar, a gente pode passar umas imagens aí, tá aí.
Essa é a fase final, né? Essa é a chegada dos guerreiros do arco-íris, né? Que são um povo meio andrógeno. Que ele marca mais, né? Que ele marca mais. Aí sim é um trabalho que identifica mais o Edmar Gonçalves. Com certeza. De uma maneira que, segundo a crítica, né, os outros colegas artistas, eles falam assim, olha, quando a gente vê um guerreiro teu, de longe, não precisa nem de assinatura. A gente fala, aquele é um Edmar Gonçalves. Edmar. Esse trabalho tem uma proporção de 2,5 metros. Aí já tem um olho mais... Esse aí ele está no Hotel Tabajara. Esse aqui, o Levi. Esse está onde? Esse aqui foi uma exposição que eu fiz em Teresina, chamado Piauí em Nanquim. Foi uma homenagem que eu fiz ao estádio. Isso é um pescador, né? E você vê que tem Nanquim sobre papel canson. Agora, diferente dos guerreiros, uma coisa que chama a atenção é justamente eu não consigo fazer um olho convencional. O olho tem um conteúdo dentro, né? Tem toda uma história. Tem um brilho, né? Tem um brilho, você vê que tem uma vela de jangada dentro do olho dele. Ó. Tem uma jangada, né? Em cima uma jangada. Tem uma redezinha de pescador no canto direito. Aí já é uma fase das santas, das Madonas. Das Madonas, né? As Madonas. Muito bonito, né, rapaz? A expressão. Eu gosto, Bonito. Esse quadro aí foi um trabalho em acrílico sobre tela, já numa técnica de acrílico. Quem tem esse trabalho é minha querida amiga, linda, maravilhosa, Tete. A Tete? É a Tete que tem esse quadro. Maravilha, né? É um paz. Né? Aí também tem isso foi uma competição? Foi um evento? Cara, isso aí é um projeto maravilhoso, que é um projeto que está... Isso aí chama o projeto Aquavelas, que foi criado pelo SESC na época da pandemia, porque tem um evento que é coordenado pelo SESC e o Paulo Leitão, né, encabeçando junto com toda a equipe dele, a Thalita, e toda a equipe são maravilhosos. E como na pandemia não poderia haver o Povos do Mar, que é um evento que junta o pessoal de todo o litoral do Ceará, trazendo desde a gastronomia, do artesanato, das artes plásticas, da cultura da música, enfim, é um encontro maravilhoso. E isso acontecia no Sesc Parana. Aí na pandemia não houve essa possibilidade, né? Por conta das restrições. Certo. E eles criaram, junto com alguns artistas, eu, o Mano, o Totó Laprovita, o Zé Tarcísio e outros, um evento que as pessoas pelo menos pudessem ver, se aproximar de longe. Que aí já está na 5ª edição do Aquavelas, que todos os anos a gente pinta uma vela. Aí cada um faz cada um faz uma vela. Totó faz uma, você faz outra, o Mano outra. Né? E virou um calendário turístico. Por exemplo, ano passado, eram 65 velas no mar. É a maior galeria a céu aberto do mundo. Que bacana. E tem as temáticas. Aquela ali eu pintei um guerreiro, todo ano você vê, né? Sim. E que mês é esse? É um mês... Olha, já mudou um pouco de mês. Acontecia no final de novembro. Por conta da pandemia mudou também uma época, mudou já para outra data. Esse ano eu não sei, eu acredito que para junho. Uma jangada no mar já é bonito de se ver. Imagine com a tela. Rapaz, e é interessante. Uma exposição de uma tela na vela. Lindo. A vela é uma ano tela. Passado tinha mais de 1.500 pessoas na beira-mar. Os turistas já estavam sabendo, eles saíam dos hotéis, as pessoas desciam do apartamento. Bonito. Cara, era tanto fotógrafo para registrar esse momento, fora os turistas com seus equipamentos. E o que é mais bonito também é os pescadores, porque essas jangadas elas saem lá ali lá no São Alberto, na ponte. Nossa, agora deu um branco. Ele sai lá quando é o Marco Zero. Sim, aqui na ponte? Como que vai para Iparana, né? Da Barra do Ceará. Barra do Ceará, sim. As jangadas saem da Barra do Ceará e vão até o Mucuripe. Aí quando a maré sobe, eles voltam para lá. E no outro dia tem um cortejo entrando no Rio Ceará. E esse ano passado teve jangadas também da Praia do Futuro. Que bacana. É muito bonito. É um evento que eu agradeço até hoje o Sesc pelo convite. É um grupo de artistas que eles juntaram um grupo e todo ano vai acrescentando mais um. E tipo de projeto deve ser mantido, né? Deve ser perpetuado. Sim, né? Com certeza. Porque não só pelo turismo, mas pela exposição da arte, como você bem falou, né? Sim. É uma maior exposição de telas a céu aberto, né? No mar. A maior galeria, É um negócio bonito. E né? é interessante. Diferente, né? Como todo ano tem um Creio tema. Que não tem nada parecido no mundo. Creio que não. Olha, eu pintei um guerreiro na tela que dentro do olho já tem uma jangada. Aí outro ano eu pintei as algas marinhas com cardume de peixe, outra vez eu pintei os potes, porque tem outro evento também chamado o Herança Nativa. Então o pote é uma coisa que todo pescador tem, todo pessoal do sertão tem, né? Além de trazer uma coisa simbólica de um dos elementos, que é a água, e o pote também já é
um objeto artístico, né? Um artesanato Com certeza. de utilidade Legal. de sobrevivência. Legal. Essa também, o Edmar. Pronto, aí é a fase das naturezas natureza mortas, morta, né? Você vê que eu não faço aquela questão, aquela temática europeia. Vou te fazer uma pergunta, Edmar. Por que a natureza morta atrai tanto os artistas? Pois é, rapaz. O Van Gogh fez, Cezanne fez. Eu enfim, acho que é uma cena muito mas cotidiana. você tem uma coisa particular que eu gosto. Você fala agora, né? É uma cena muito cotidiana. Por exemplo, a gente é educado a ver muito aquelas paisagens europeias, com peca de uvas, fígado, garrafas de vinhos, de fazões. Maçã. Eu acho lindo, mas é uma cultura de lá. Eu já trago uma questão nossa, é saputi, é laranja, pitomba. Melancia, né? Melancia, pitomba, tem uns que tem uns mangarás. E em vez das garrafas de vinho, eu trago a cerâmica também. Mais uma vez, aí você vê que já tem uns cortes de luz. A nossa quartinha, né? A quartinha, tem uns potes. E o pano que está é porque a imagem está um pouco distante. Mas além do pano que está, né, cobrindo a mesa, ele tem uma renda, tem um bico na ponta do pano, né? Que já traz também um pouco de outra cultura local. E na outra, né, Edmar, você colocou limão. São os limões. Laranja e pitomba. É laranja. É laranja, não é. Ah, tá. Laranja. E tem essas... Ó, aí chega... Olha como a ligação... Só uma curiosidade. Sim. Qual é a repercussão quando você coloca, que geralmente as pessoas veem nesses grandes artistas internacionais, enfim, consagrados, que eu falei, e custam caro essas pinturas dele, enfim, mas quando elas veem esse seu quadro, com nossa cultura exposta, sim, ok? A pergunta é, tem uma receptividade legal das pessoas, de modo geral? Tem muito. Primeiro pela técnica. Técnica, né? A feitura do trabalho, o acabamento, a qualidade do trabalho. Ali é óleo sobre tela. Claro. Outra questão é os elementos que eu uso, como a gente falou, de umas frutas mais regionais, tropicais, nossa, né? Com essas temáticas. Vem um pote, vem tudo. Esses cortes de luz que também deu quer dizer, a natureza morta, qualquer pessoa pode pintar uma laranja. Com esses mesmos conjunto. Mas eu já tenho essas portais de luz que interpassa o quadro, que já dão vamos dizer assim, um requinte e uma identidade ao trabalho do Edmar. O Edmar pinta a natureza morta, mas ele tem uns portal de luz que cortam o quadro no meio. É tanto que eu tenho uma exposição no Salão de Abril, que eu participei uma vez, que quem era a madrinha era a Tomi Otaki. Sim. E eu me lembro dela fazer uma crítica muito legal, porque era só um cesto de laranja, mas tinha uns cortes atravessando o quadro, que já era uma coisa moderna, né? Cromaticamente falando. Interessante essas técnicas. De modo geral, as pessoas não entendem essa técnica do artista, né? Mas Leonardo da Vinci, né, quando fez a Última Ceia, você vê que ele coloca aquela técnica, a arquitetura que ele se utiliza no fundo da pintura, né, dos apóstolos, Jesus ali, né, de uma maneira mais do mesmo lado da mesa, né, assim, ele coloca a arquitetura como um pano de fundo, né? Mas a técnica diz que de cada ponto que saía da arquitetura, você convergia para a cabeça de Jesus. Havia toda uma técnica. Jesus, né? Tem um ponto central ali. Então há toda uma perspectiva que é perfeito. Se você for ver todos os detalhes, mesa, ele é um ponto central. Outra técnica também interessante, a gente vai ver, é do Delacroix. Ele fez a liberdade guiando o povo, né? Sim, assim, o seu de fora e tal. Mas aquela técnica de pirâmide, né? Piramidal, né? Os mistérios, né? Mistérios as técnicas que envolve toda essa Eugênio Delacroix, né? Que houve essa cultura da arte. Também, né? Porque é uma maneira de você passar informações, dar sinais através desses toques muito sutis e que são mistérios, né? Até hoje a gente está descobrindo segredo dentro de pinturas, segredos em volta de uma escultura, que suscitam curiosidades, teses, dissertações, né? Mistérios da espiritualidade, da religiosidade, da história de um povo, de uma nação, de uma cultura passada. Às vezes está tudo embutido. O historiador Carlo Ginzburg, italiano, ele tem um livro que remete a essa questão da pintura, essas técnicas, chamado Mitos, Emblemas e Sinais, eu acho esse nome. Fantástico o livro. Ele entra no mundo da pintura, no mundo desse não dito, do não explícito. É o mistério. É o mistério. Ele faz os sinais. Muito bom. Aí, se puder voltar só nas casas. Vamos ver aqui a casa, Davi, pronto. Aí... Essas casas, isso é onde você tirou essa... De qual lugar? Qual é o interior? Rapaz, aí essa fase, você vê, aí já vem o regional de novo. Ó, quando tem as plantas,
as frutas da natureza morta. Depois, com o tempo, eu sou de Juazeiro, então isso é uma paisagem muito presente na minha memória afetiva. Sim. Eu me lembro disso aí quando eu era criança, porque qual é o intuito aí? Tem uma fotógrafa chamada Ana Mariani, que ela tem um livro chamado Platimbandas e Fachadas, né? Que tinha sem eira e nem beira. E eu morei em Camusim uma época, e quando eu vim embora de Camusim, eu fiz uma homenagem à cidade. Camusim ainda tem um conjunto arquitetônico muito bonito e as casinhas na beira de praia. Você conhece Camusim, você sabe como é. E quando eu vim embora, eu pintei tanto barcos como pintei a cidade, né? Aí depois eu descobri o livro dela e disse, nossa, é isso que eu estou precisando. Você registrou a cidade. Aí veio toda a memória do Juazeiro, veio a memória das cidades do interior que eu morei, como Iguatu, essas relações afetivas, Sobral, né? Essa memória afetiva. E é uma cultura nossa. E o que é interessante, a minha pesquisa, aí começou com uma pesquisa. Eu andava, quando eu viajava, eu entrava dentro da cidade, atrás de uma casa ainda, né, com essa arquitetura, porque infelizmente estão acabando. As pessoas derrubam toda uma frente dessa e botam uma cerâmica lisa. Sim. Aí o que é que acontece que eu fui descobrir na minha pesquisa? Que é a variedade de fachadas. Porque eu me lembro que no Juazeiro, você vê assim 15 casas de um lado de uma rua e 15 do outro, nenhuma tinha uma fachada igual. Então havia essa riqueza dessa diversidade, dessa criatividade, entre aspas, dos mestres de obra, né, que criavam, que desenhavam. E dentro dessas fachadas você vê uma cultura indígena, você vê uma cultura oriental. Com certeza. Pelas linhas, Com tá entendendo? certeza. Aí você começa a entender, poxa, por que é que esse pedreiro, esse mestre de obra desenhou assim? Talvez no inconsciente dele, ou infeliz, Na memória popular. ou em memória Memória popular, coletiva. ou de coletiva. estudo, está presente. A vibração das cores. Aquelas, viu, Levi? Volta só um pouquinho aquela. Um minutinho. Não, aquela outra. Anterior. Essas casas, alguns pesquisadores, como Gunther Weimer, o arquiteto, que ele faz um livro sobre arquitetura popular, essa arquitetura, especialmente dessa casa do meio. Só que a arquitetura desse tipo de casa eram 3 portas na frente, que acabou chegando aqui com essa variação, que foi para Portugal mesmo, mas elas são casas açorianas. Açorianas. Os Açores. Chama-se Casa Açoriana. Os portugueses do continente acabaram assimilando, de 3 né? portas. Remodelaram a calçada, né? Em frente à calçada, as portas e mais. E você Aí chegaram pela memória coletiva essas casas aqui nos interiores, pelos portugueses que vieram. É isso que eu estou te falando. Tem toda uma ligação de árabes que vem. Outra cultura árabe. Totalmente, do Oriente. E principalmente na fachada do desenho, aí você vê coisas do Oriente, vê coisas indígenas, vê coisas, sabe, da Europa, não com aquele rococô, nem aquela coisa do Art Nouveau. Mas você vê. Agora, é um trabalho muito rico em detalhes. Sim. Você vê que tem a lamazinha ali na beira do calçamento, a parede com lodo por conta da biqueira, a janela aberta tem uma trave. Sim. Que você tirava assim, abria a janela e botava a trave. Teve uma exposição uma época aqui que estavam querendo valorizar com direito, que é o caju. Queria se criar o Dia do Caju, institucionalizar. E todo artista expressou o caju, né? Aí pintava, o mano pintou um caju com um vendedor com a tossal, caju pendurado, tinha escultura de caju de ferro, de arame, tudo era caju dos pés, era muito interessante. E eu, rapaz, eu consegui ter acesso a alguns trabalhos, meu Deus, como é que eu vou botar caju nessa exposição? Então tinha minhas casas. Aí eu me lembrei de um costume que também era do interior, porque essas casas sempre tinham quintais. Sim. E que tinham muitas frutas, né? Fruteiras. Aí eu abri uma janela e botei um prato de caju na janela. E as pessoas assim, mas ele não pintou o caju. Aí quando chegava perto é que viu o prato de caju. Por que existia isso? Porque as pessoas, às vezes, para não estragar a fruta, botavam esse prato na janela para as pessoas levarem. Sim. Isso era muito comum no interior. Se dividia, né? A comida, o caju. Compartilhava. Porque ele ia ficar estragado, era muita manga, era muito caju. Você falou agora dos quintais, essa ideia de quintal, cercar o quintal, cacimba, são originários dos bantus, os negros africanos. Mas, Alimar, você tem um trabalho riquíssimo, né? Como artista plástico, todo mundo sabe disso, você é reconhecido. Outro detalhe também, o trabalho das casas, eu ainda pinto casas, né? Você for no meu ateliê, tem várias. Aí você começa a pesquisar, depois você também começa a criar. Sim. Porque é um processo como se você fosse ver uma leitura, uma releitura. Né? É muito enriquecedor isso. E é uma das fases minhas em que
o trabalho mais interage. O Pasta e Pizza, a rede de restaurante Pasta e Pizza, estou falando aqui porque é sobre o meu trabalho. Todos os quadros dos restaurantes, toda a rede é só quadro de casa do interior. E os garçons, o dono, que é o Alencar, mandar um abraço aqui para ele, meu primo, eles ficam impressionados como os clientes assim, nossa, é a casa da minha avó, é a casa do meu tio todinho. Então eles se remetem. E todo mundo que tem um parente no interior se vê. Volta aquela história, né? Bate na memória coletiva, né? E afetiva. Afetiva, né? Das pessoas. Porque meu avô morava lá no anterior. Olha, essa casa aí, essa casa fica perto da Faculdade de Medicina, ali do viaduto Azé Basto, por baixo. Eu sempre que estou passando lá, aí quando o sinal fechou, desde eu olhei para o lado, estava essa duas e mais duas menor, do mesmo jeito. Aí eu disse, cara, existiam essas casas conjugadas. Simetria, né? É a simetria. Toda simétrica. Eu mudei a cor, elas estão um pouco deterioradas, mas assim, quando eu bati. Aí hoje em dia. Linda a cor, né? As cores são bem. Que é outra coisa bonita. De bom gosto. Essas cores vibrantes, né? Vibrante. Dá uma vida, né? E você entende também, Wagner, tá, ó, nessa aqui, mas olha, eles têm. A chegada do basculante, a da veneziana também começa a mudar um pouco a arquitetura. E quando chega o basculante já é outra coisa mais moderna. O traço é outro. Legal, legal. Edmar, e nesse seu trabalho rico, né? Artista plástico e tal. Mas você é um músico, né, cara? E essa relação da arte plástica com a música foi um simultâneo? Como é que foi o violão na tua vida? Como é que foi essa ideia da composição? Rapaz, eu gostava de cantar, desde criança eu gostava de cantar. Aquela coisa de menino ficar se balançando a tarde todinha cantando, empurrando o pé na parede. A rede, né? Empurrando o pé na parede, cantava e cantava. Eu vou te confessar uma coisa, eu também fiz isso. Rapaz, era muito bom. E os parques de diversões que tinha na casa da minha avó, colocava um rádio, ficava me balançando e reproduzindo aquelas canções. E batendo o pé ali. Você passava a tarde, passava um segundo, né? Aliás, a demorava era muito passar. E como é que faz para tirar essas canções da memória? Não sai, né? Cara, era caminhando e cantando. Essa música a gente já ouvia. Dom Ravel, que era muito bom, de Luiz Gonzaga, Jacques Pandeiro. Quando eu vim para Fortaleza, morar no Pan-Americano, ainda criança, aí eu fui estudar na escolinha, depois no Colégio Redentorista. Aí eu conheci o Carlinhos Crisóstomo e o Luciano Robô. Foi? E na época todos estavam aprendendo a tocar violão. E como eu sou canhoto, meu violão, eu não consegui me adaptar para o violão normal. Eu tinha que virar as cordas, e também não tinha dinheiro para comprar o violão. Aí o Carlinhos era que tocava, e eu gostava de cantar. Grande Carlinhos, e a gente começou a fazer apresentações no bairro, mandar até um abraço para eles dois. São amigos queridos até hoje, grandes profissionais, grandes músicos e talentosos. E a gente foi cantar na noite. Então começou assim, com o Carlinhos Crisóstomo e com o Luciano. Eles tocavam para mim cantar. Na noite. A gente cantou no Canto Novo, que era um batia na Bezerra de Menezes, da Ana. E ali também estava chegando o Eudes Fraga, tinha outros artistas chegando naquela época, Davi Duarte. E depois o Cais Bar, que nós vamos até fazer um show agora, dia 17 de maio, lá no Centro Cultural Belchior, em homenagem ao Cais Bar. Eu, o Robô e o Carlinhos. Legal. Porque nós somos os primeiros cantores da noite do Cais Bar. É sério? Aí despertou. Foram 12 anos, então, de 12, noite. 15 ou mais, porque não foi só no Cais Bar, né? Claro. A gente cantou em outras casas, Quina Fresca, e tinha outra ali na Dom Luiz, que eu não me lembro o nome. Barraca de Praia também, eu cantava. É uma grande escola, né? Grande escola. Porque assim, você não se prende a um estilo, canta muito tipo de músicas, né? Edmar, também, você parece que teve... Seu pai se separou da sua mãe, uma separação, divórcio, era adolescente, e você teve que trabalhar, né? Teve que ganhar dinheiro. E você trabalhou como vendedor, se eu não me engano, foi auxiliar de garçom. Como é que foi essa história? O que foi isso? Rapaz, maravilhoso. Isso, eu tinha 18 anos, situação, né? Delicada. Apertou, né? E teve todo mundo trabalhar. O mano foi trabalhar, eu fui trabalhar, minha irmã foi. E eu fui Secumi, ajudante de garçom. Depois, com 3 meses eu também já era garçom, né? Aprendendo rápido. Ali no Hotel Amoarama, em frente à rodoviária. Ali? Tem um amigo lá até hoje. Ainda funciona. Existe. O hotel é e ativo. ainda tem uns 2 ou 3 que são da minha. A maior parte já faleceu, né? Eu era muito garoto, tinha 18 anos, eles já eram senhores. Mas ainda tem uns 2 que quando eu vou lá jantar, aí eu faço questão de entrar lá na cozinha, cumprimentá-los. Eles acompanham minha carreira. Tem uns que têm repórter de jornais guardado, que colecionador, demais. Sabe? É muito carinhoso, isso é muito legal. Isso aí. Alguns historiadores, alguns pesquisadores trabalham essa temática com uma condição social do músico. De onde o músico veio, o que ele fez, onde é que ele vem, qual a origem dele, né? Isso é muito rico. Né? Olha, tem uma história que eu contei até essa semana. O pessoal da Tele Ceará almoçava lá, a diretoria, e eu que servia junto com o maître.
e tinha uma senhora chamada Maria, que ela era da diretoria. Uma senhora que não era tão senhora, né? A gente chamava de senhora. E ela gostava muito de mim, e a gente ganhava uma gorjeta legal e tudo. E depois de um tempo, como eu te falei que a gente estudou no Colégio Redentorista, aí o Rogério Franco também, nós todos nos conhecemos nessa época. Aí houve uma época que a gente foi homenageado no Colégio Redentorista, alunos que se destacaram em qualquer segmento, ciência cultural, profissional. Aí tinha uns que eram deputados, tinha uns que eram médicos, outros artistas, que era eu, o Mano, o Rogério Franco. Certo. E nós fomos participar de um campeonato lá, em que nós fomos ser jurado. E, para minha surpresa, nós recebemos uma condecoração, né? Uma plaquinha, todos eles, com uma caixinha bonita. E chegou um menino, me cutucou assim por trás e disse: olha, uma senhora que está lá na arquibancada mandou esse bilhete para o senhor, pediu para o senhor olhar para trás. Aí estava assim: olha, Edmar, você lembra de mim? Eu sou a Maria, da Tele Ceará. Que era essa senhora que eu servia na época quando eu era garçom. Quando eu olhei, eu reconheci, ela estava já mais madura, mais velha, e eu reconheci ela, dei amor, fui lá falar com ela. E foi muito emocionante, porque ela disse: olha, eu tenho 2 filhos, meus filhos, eu sempre falo de você. Quando eu escuto suas músicas, eu disse: olha, ele era um garçom, ele era um grande artista do nosso estado. Você não é uma referência para os seus filhos. Né? Olha que coisa interessante, como a vida vai moldando as questões, e que você, sem nenhuma pretensão, o que a vida te faz, ela traz de volta. Né? Verdade. Então, ela já tem isso como um parâmetro de educação, que, como que assim, querendo você consegue. Legal. Fala nisso, Edmar, qual foi a primeira composição que você tocou e acabou tocando assim no bar? Rapaz, você lembra dela? Quiser tocar pra gente? Eu acho... Não, eu não sei nem se eu lembro agora, cara, mas era uma música, uma bossa nova, chamada Foi Assim. Vou ver se eu me lembro aqui. A primeira vez que você tocou uma canção sua no bar? Foi. Deixa eu só dar uma verificada aqui se... Essa música foi que eu fui morar em Recife, quando eu tinha 18, 19 anos. E lá vivi situações, né? E que acabou me... Deixa eu ver se foi assim. Só um trecho. Foi assim, simplesmente assim, que me aconteceu no meu apogeu com Deus. Foi assim. Era uma coisinha assim, mais ou menos, sem pretensão, mas acreditei e fiz. Acreditou em Deus, né? Edmar, e aí você acabou fazendo shows solo, né? E você começou a cantar em teatro e tal, em apresentações, festivais. Da noite, festivais. Festivais. Saí da noite porque eu já tinha artes plásticas, né? E assim, tem uma certa inquietude, né? Porque à noite você tem aquele repertório imenso e o cliente, ele pede, é muito bonito, é muito gostoso isso. Mas assim, eu começava já a querer cantar do meu jeito, né? Isso. Mesmo a música do artista que eles pediam. Que o cantor da noite, às vezes, ele... Não todo mundo, eu não vou generalizar, mas faz parte, né? Sim, sim. Tem essa, vamos dizer... Ele quer fazer uma espécie de mimetismo, parecer... Tem cantores se aproximar do artista. Ele né? vai cantar Zé Ramalho, na interpretação, da voz de Zé Ramalho. Aí vai cantar Fagner, quase faz a impostação da voz do quase com uma Fagner. ideia de satisfação do público. Né? Como se aquela música que ele for cantar Zé Ramalho tem que ser cantada como Zé Ramalho canta. E eu não vi isso dessa maneira, eu já tinha uma maneira, buscava uma maneira minha de interpretar. E isso me despertou para que eu fosse atrás de outro rumo, da composição, da interpretação. Mas os festivais, eles aconteceram antes ou depois do Aprendiz, do seu disco? Paralelo. Seu primeiro disco? Paralelo. Paralelo. Porque à medida que você vai cantando na noite, também você vai conhecendo outros cantores, outros músicos e escritores. Você é um escritor que eu conheci na noite também, né? Um poeta que eu conheci na noite. E essas questões e as amizades vão se afirmando. Verdade. Assim, né? Verdade. A gente passou um tempo sem nem se ver, né, Wagner? Assim, a gente não convive com, mas o carinho é o mesmo. Sempre a gente se encontra, tem um carinho, um prazer, né? Poxa, quanto tempo, tá? Né? Nunca, e não falta assunto, né? Não falta assunto. E o que é bonito, assim, a gente também vê cada um crescendo na sua... De outra maneira. De uma maneira, continuando o seu trabalho. Edmar, então, dos festivais Canta Nordeste, parece que foi sua maior expressão, né, como artista, que eu estou notado.
O Canto Nordeste... Você cantou uma música, foi em 93? Foi... Não, foi em 94, eu entrei com uma música chamada... Serenembeira? Não, foi anterior, foi, né? Serenembeira foi em 94. Saberei, né? Saberei. Saberei. E é uma música muito interessante que eu fazia até alusão ao Belchior, assim, é como o Bel dizia que o novo sempre vem, sempre virá. Aí eu ecoava propositalmente para dar essa noção do vir. Uhum. E sempre virá, porque vai vir. Né? Tu toca essa canção? Não. Faz muito tempo. Tem um cantor de Sobral, Rosalvo, ele estava fazendo um show em homenagem ao Belchior e ele me pediu, a gente conseguiu resgatar, mas faz um pouco de tempo. Foi, né? Mas ela faz mais ou menos assim. Quando a luz do saber clarear meu caminho de ilusão, sentirei meu destino junto à paz dos meninos, livre e feliz. Ai, é como o Bel dizia, que o novo sempre vem e sempre virá para sentir esse pulsar divino de ser, essa estrada clara de ver o mundo em nós, perceber, de ver jornal e televisão. Aí entrava uma coisa mais urbana, né? Um paralelo assim. Era uma questão entre a espiritualidade e a urbanidade, a coisa mais presente. Bem dele, né? Belchior também, né? Bem dele. Aí no ano seguinte foi o Canto Serenembeira. Canto Serenembeira foi um grande artista. Queria mandar um abraço aqui para ele, para Evaristo Filho, grande Evaristo, meu parceiro querido. É. E essa música nos deu assim, a alegria de ter... Foi o primeiro lugar do Canto Nordeste do Ceará. O Ceará tirou o primeiro lugar, ela ficou como a única música representando o Ceará, ela ficou na semifinal, ficou na local, depois na semifinal, e ficamos em quarto lugar a nível Nordeste. E deu uma projeção maior, porque era um festival pela Rede Globo, e eles têm um alcance. Sim, claro. Né? Aí rolou a projeção, vídeo né? show, entrevistas e tudo. E foi uma música. E outra uma questão que soma nessa projeção, que me deu mais visibilidade do meu trabalho, é porque, como ela era a única representante do Ceará, e afinal era um dia de sábado, depois da novela das 8, quer dizer, um horário nobre. Sim, eu lembro. Então, até hoje eu conheço pessoas, donos de bares, de restaurantes, que eu não tinha intimidade. Mas quando eu chego e falei assim, olha, eu lembro de você no festival, porque aqui no bairro a gente conseguiu mais 2 televisões no meu restaurante, porque estava todo mundo torcendo por você. Isso era interessante, quer dizer, demais, né? Houve uma mobilização, foi ônibus, carro, foram mais de 12 carros para Recife. Você não tem domínio sobre isso, né? Não tenho. O que é interessante, e agradeço até hoje a todos vocês, é quando dá oportunidade para que a nossa música seja ouvida, as pessoas gostam. E elas traduzem isso da maneira que é, ou no aplauso, ou cantando com você, ou se locomovendo, se deslocando para ir ver o festival. E o carinho na rua. Ou se reconhecendo um artista, né, como cearense. Se reconhece. Na rua as pessoas me param ainda. Falam, você toca ela? Toco, sim. Quer tocar pra gente? Pode ser. Serenembeira, né? Amores, doces versos de brincadeira, canto de alegria, de magia, canto poesia de banheira, canto das loas, das boas, ruas turvas, fagueira. Canto viajante, canto errante, ardente, fogueira. Oh, eu canto de paixão, de sedução, de todas as moças faceiras. Canto dos bares, canto dos lares, becos e ruas e ladeiras. Canto do sino fim das fronteiras, canto do afã do pan, cabeceira, canto ida e vinda, vida guerreira. Eu canto do calor da boca certeira. Warorororo, rararara, rararara.
caramba. Que falta faz esses festivais, né? Pois é, os Porque festivais eram vitrine, hoje né? tem os festivais, esse The Voice, tá? Mas é questão da voz, mas o de compositor, de cantor, de intérprete, né? Sim. Que você vai reconhecer outros artistas do Brasil afora, né? Como você viu a repercussão, né? Há questões que a gente vive, né? O festival ele é uma grande vitrine para o artista expressar tudo que ele pode, tanto pelo amor, pela questão social, pelas questões religiosas, espirituais, sabe? Sobrevivenciais, culturais, enfim. É um grito, né? Um grito de alerta, como dizia Gonzalo. Aí, Edmar, você, no ano seguinte, foi 2 anos depois, foi em 86, se eu não me engano, 90, não sei. 96. Foi 96, quer dizer, desculpa. Aí você participou de outro festival, né? Do Canto Nordeste. Canto Nordeste novamente com a música Miragem. Miragem, né? E mais uma vez também com Evaristo Filho. Com Evaristo Filho. E essa questão foi interessante, porque ele disse, parceiro, vamos fazer uma música para o Canto Nordeste? Eu disse, não, rapaz, não é assim não. Tu pensa que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Não, mas vamos fazer. Mas caiu, caiu. Né? Caiu, né? E foi isso. Eu tenho, acho que 12 ou 15 parcerias com o Evaristo. Todas as músicas que eu tenho com o Evaristo foram gravadas. Isso é um feito muito boas. De uma energia muito boa. Uma energia bacana, né? A maior parte das gravações de colegas aqui locais, ou algumas pessoas do Nordeste e até do Sul. São as 2 parcerias com o Evaristo também, muito bom. Foram... Muito boletrista, né? Sim, boletrista, um grande poeta. Muito poeta. E aí, Miragem também tem uma repercussão muito bacana, lembro demais, tocou muito, né? Tocou Miragem, muito. Aí Miragem já teve uma penetração. Inclusive nas FMs também, né? Nas rádios locais. Rádios locais, né? Tocou muito, né? Vai, é uma coisa assim, é uma das coisas que eu fico muito feliz, me dá muita alegria, é que meu trabalho toca até hoje. Lá na frente eu vou te mostrar músicas novas que tocam, sabe? Ainda nas FMs. E mais uma vez eu sinto o carinho do povo. Aí mandam foto do painel do carro e cantando junto. Aí, é isso que eu te falei há pouco tempo, que como as pessoas ficam envaidecidas. Sim. Porque é mais um artista que está ali. Porque o rádio ainda tem essa força. Muita força. Tem pessoas que você escuta eu escuto em casa, muito rádio. Você escuta em todo canto. Mas quando você escuta no rádio... Tô no carro, eu escuto direto. Aí é uma emoção. Rádio. Eu fico emocionado. Quando eu vejo meus amigos. Eu vejo a Cátia Freitas cantando no rádio, vejo o Davi Duarte. Rapaz, é emocionante. É emocionante. É cheio de felicidade. Bacana. E a Miragem, como é que é a Miragem? Miragem, sim. Sonho que a estrela guia, são asas do meu dia a dia. É um tesouro escondido, além do riacho comprido, nas botas do meu Shangri-La. E eu vou teimando em viver, subindo por onde devo descer, e olhando com o coração, metendo o pé pela mão e andando de costas pro ar. Salve a magia de toda a poesia guia. Salve a poesia, vivendo a bela e a fera, fazendo da tela janela um pano de fundo do mundo profundo. Quem sabe se vale dizer miragem, miragem, oh, miragem, miragem. Bacana. Hoje eu ouvi essa música no rádio. Foi mesmo? Foi. Legal. Na Rádio Universitária. Rádio Universitária. Falar em Rádio Universitária, parabenizar a nossa Rádio Universitária, né? Nossa, parabéns à Universitária. Essa força, por esse estímulo, por essa participação, esse envolvimento, esse amar a música cearense, tem arte cearense. Especialmente com o nosso amigo Nelson Augusto, né, que faz isso tão bacana. Né? O Ulisses Gaspar também, que tem um programa, né, BR-103, que toca também a música da galera. Um abraço para vocês, muito bom. Legal.
Edmar, essa música é muito envolvente. Para festival, então, ela tem uma coisa fundamental para o festival, né? Que é o refrão, esse miragem, a música cresce, né? Simples, e é uma característica assim, do meu trabalho. Meu trabalho ele é crescente. As músicas, ela vai crescendo, depois ela vai ter um refrão miragem que é pegajoso, repetitivo, né? As pessoas gostam dessa música, sabe? Até hoje, ainda tem pessoas que quando eu for fazer show, isso vai ter miragem, né? Sim, vai ter miragem. Claro. Edmar, você também, falei há pouco, você tem 3 CDs, né? Você tem 3 CDs. O Aprendiz. O Aprendiz, tem também, que é um LP. O LP, que eu lembro, o LP, né? Isso. Tem o Bússola, que já vem em CD. O Bússola, né? já é um CD. E depois é Em Cima do Tempo, Em né? Cima do Tempo. Em Cima do Tempo. No Aprendiz, que foi ali em 92, 93, por aí, que você gravou, qual é a canção, quem participou, qual é a canção que você gosta mais, quem ainda toca? Olha, cara, é um disco assim... Foi um período muito intenso de gravação de disco aqui em Fortaleza. Né? Foi a última leva de Vinícius aqui. Por que eu gravei aquele sendo disco? gravados Porque aqui. Nós tínhamos um único estúdio que era do Marcílio Mendonça, lá no Álvaro N, né? Álvaro N. E o Calé, meu primo, que é o Calé Alencar, que é uma pessoa que é uma das grandes influências que eu tenho, é uma das minhas grandes referências, né? O Calé estava gravando um disco. Então, todas as pessoas que estavam gravando o disco naquela época chamavam a gente para fazer vocal. E nós éramos os artistas que estavam começando. Então, ir para mim no estúdio foi assim uma descoberta maravilhosa. Quando eu entrei no estúdio, agora era muito artista para fazer vocal, disse o Calé. Mas teve um momento lá que eu falei para o Marcílio, poxa, Marcílio, eu queria ouvir minha voz, só minha voz. Ele disse, entra lá na cabine, né, que chama de aquário também, bota o fone, que eu vou ligar aqui. Eu disse, liga. Quando ele disse, liga, eu já me ouvi. Eu disse, nossa. Aí toda a vida eu me ouvindo, eu fui ficando assim, emocionado. Eu fazia, eu disse, cara, até o... Então aquilo ali me tomou de uma forma que naquele exato momento eu me disse para mim, assim, eu vou gravar meu disco. É agora, tá na hora. Aí quando eu saí da cabine, eu disse, Marcílio, eu vou gravar um disco. Daqui uns 2, 3 meses eu estou chegando aí. Eu fui atrás, fui na batalha, já tinha algumas composições, né? Já tinha participado de alguns festivais, já tinha atuado de boi, que eu me identificava muito, que era o Boi Magia. Eu tinha ganho um festival de Camusim com essa música. E já tinha outras parcerias também com a Adelma Carlos e tudo. E teve uma coisa muito bonita que aconteceu no processo de gravação desse disco. Eu morava na Rua Assunção, ali perto do 5º Batalhão, né? E morava um vizinho de mim, Ana Fonteles, o Jabuti, e o Tim Fonteles, que era uma família de grandes músicos. E 4, 6 casas a mais morava o Marcos Brito, que agora é Marcos Café. E o Marcílio Mendonça, ou Marcílio Homem. Marcílio Homem, um quarteirãozinho a mais. Então ali a gente estava rodeado de... Não faltava argumento para encontrar. E nessa questão de eu morar na Rua Assunção, que tem outra história paralela que é interessante. Eu e o Mano, meu irmão, a gente teve essa pegada, né, para a arte. E a gente, quando era adolescente e pequeno, a gente falou assim, rapaz, a gente vai ser amigo do Caetano, do Alceu Valença e do Belchior. Quer nada, galera. O Mano falava isso, a gente conversava isso. E ficamos amigos dos 3. O Mano mais ainda. O Mano é muito amigo do Caetano, mas muito amigo próximo do Alceu Valença, assim, de falar todo dia, impressionante. E o Belchior. E o Mano levou o Belchior na minha casa. Por conta dos meus quadros, daí do meu trabalho de música. Ele gostava, né? Pintava também. E aí o Belchior chegou com aquela vozona dele. Olha que interessante. Quando o Mano avisou que estava com ele, que ia subir, eu morava no 1º andar, eu estava ouvindo o Belchior. Eu fiquei tão nervoso que eu tirei logo a fita para ele não pensar que eu estava babando. Quer dizer, a segurança humana, né? Mas, cara, quando ele chegou, porque é uma das maiores referências, né? Eu comprei um disco do Belchior, eu tinha 8 anos, compacto duplo. Nem entendia muito o que ele cantava, mas sentia uma energia. E ele chegou e adorou os quadros. Eu estava na fase do trabalho dos Guerreiros do Arco-Íris, e ainda estou, eles sempre são permanentes. Ele disse que queria um quadro. E combinou de mais ou menos 30 dias vir para Fortaleza. E eu fui deixar esse quadro do Hotel Esplanada, que tinha um Hotel Esplanada ali na beira-mar. Os trabalhos sempre em tons vermelhos, ele adorou o guerreiro dele. E aí eu estava gravando meu disco, e eu disse, Bel, eu queria te perguntar uma coisa, se tem possibilidade de tu gravar comigo. Estou gravando meu primeiro disco. Para minha surpresa, eles, com todo prazer, a música é sua, Edmar? Não, é sua. Eles, ainda é minha música? Eu disse, brasileiramente linda. Aí ele ficou assim, eu não acredito. Eu disse, porque isso é uma das músicas que eu mais gosto. Ninguém nunca gravou, só eu. Quer fazer? Aí foi interessante, né? Porque ele é um homem muito gentil, muito generoso,
sabe? E até hoje eu me Uma pergunto... comunicação direta com a arte, né? Quadro, música, afinidade, né? Wagner, eu fico assim, o que levou Belchior, assim, um artista iniciante, começando ali no primeiro disco, que ele inicia com todo prazer, o que levou ele a gravar, ter essa resposta tão imediata e tão leve. Essas coisas existem, né? Essa pegada, né? É uma música assim. Eu vou pegar aqui. Olha-me, oh yes, brasileiramente linda, oh yes, brasileiramente linda. Envolve-me, oh yes, lindamente brasileira, oh yes, lindamente brasileira. Eu não vou querer o amor somente, é tão banal. Busco a paixão fundamental, é de me cavugar, de inventar meu próprio ser. Ó Senhora Dona Cândida, coberta de ouro e prata, descubra seu corpo e rosto, nós queremos ver a alma antes que algo ruxe não. Diga que é dia, é de manhã, o sol já vem e então o sol. Vem, estrela camponesa, vem, lua nova, anjo fêmea, e beija-me, oh yes, como se eu fosse um homem livre, oh yes, com um gesto primitivo, oh yes, do amor humano, animal, substantivo, do amor humano, moreno, brasileiro, maior, amor do ano, do cinema americano. Que legal, bacana. Essa música é bacana, né? Teve uma participação também. Vocês cantaram então um dueto, né? Um dueto, cantamos juntos. Legal. E teve um momento engraçado, porque quando ele chegou, que foi outro momento bonito dele, eu acho de muita humildade, porque ele não conhecia o arranjo. Como eu te falei que todo mundo, a gente fazia vocal, os artistas se ajudavam, né? Quem faz os vocais dessa música é a Kátia Freitas, a Aparecida Silvino e Marcos Brito. Acha pouco? Não é? E todos três pessoas lindas que eu quero muito bem. Gilmar, você também tem uma participação, você começou a ter participações de outros artistas, né? Começaram a participar com você, cantar com você e tal. Se eu não me engano, o Flávio Venturini também gravou uma música sua, não foi? Flávio Venturini no disco Em Cima de do Tudo. Tempo. E foi Em Cima do Tempo que gravou exatamente essa canção, não foi? O nome do disco é Em Cima do Tempo. Que é o terceiro disco, né? Que é o terceiro disco solo. O Mano, mais uma vez, assim, olha, o Flávio Venturini está vindo aqui para o ateliê, vim para cá para a gente bater um papo. E eu fui, assim, sem muita pretensão, e ele muito gentil. Nós já tínhamos participado de um trabalho chamado A Outra Esquina, que é um disco do Felipe Cordeiro, que juntou todo o pessoal do Clube da Esquina, em Minas Gerais, com alguns artistas cearenses, né? E esse disco é um disco muito bonito, maravilhoso. E aí, na conversa lá com o Flávio, ele era muito amigo de um amigo meu de Recife, o Erickson Brito, que foi meu marchand lá, que vendia alguns quadros meus, tanto para Recife como levava para a Europa. E na conversa eu disse, Flávio, eu quero te mostrar uma música, só uma música, posso? Aí foi interessante. Eu lembrei do Belchior, porque eu acho que é o momento, é para ser naquele momento, a energia é aquela. Isso, tem o momento certo. E eu disse, eu queria te mostrar essa música, chama-se Em Cima do Tempo. Ele olhou. Quando eu vi que ele estava prestando atenção, eu fiquei tão encabulado que eu nem olhei mais para ele, sabe? Eu fiquei cantando assim. Quando eu terminei, ele disse, olha, eu tenho duas coisas para te falar. Essa música é linda, deu muita vontade de gravar, mas eu não te prometo nada. Mas que deu vontade. E outra coisa, você fala na cor, quando você canta é outra coisa. Você tem uma voz muito envolvente, uma voz potente e que toma conta da gente, assim. Aí deu os parabéns e tudo. Aí você já gravou, já disse, tu pode me mandar a gravação. Aí já tinha... Aí, quem primeiro gravou essa música foi a Cida Olímpio. Certo.
Aí teve um outro momento bonito, cara, foi muito emocionante, porque aí eu tive que sair do ateliê, eu fui embora, depois um mano me ligou, assim, tava conversando, eu disse, cara, ele não para mais de falar na música aqui, vê quanto ele fica, lê, lá, 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 lê. Eu disse, é mesmo. Aí com 3 dias, ele me deu o e-mail dele, aí ele ligou pro mano que não conseguia baixar, só que o mano já tinha mandado há uns 10, 12 meses atrás. Mas eles recebem muita coisa, né? Passa desapercebido, né? E aí, teve um dia que foi a energia que eu senti, eu tenho 2 netas, eu estava no aniversário de criança, vendo aquele rolo de criança brincando, aí não sei por que eu disse, rapaz, eu vou ligar pro Flávio Venturino. 4 dias depois, né? Outra energia, né? Aí, quando eu peguei o celular para ligar, ele já apareceu. Eu ia ligar, ele ia me ligar. Aí eu disse, rapaz, o que é isso? Ele disse, eu ia te ligar agora, o senhor estava te ligando. Aí foi uma coisa tão bonita, eu dividi isso aqui com vocês, porque ele disse, olha, desde ontem que eu choro ouvindo a sua música Em Cima do Tempo. Eu sou mesmo. Aí já fiquei tocado, né? Ele disse, eu estava te ligando para pedir para me gravar. Deixa eu gravar, vai ser a minha 2ª música de trabalho do meu próximo disco. Aí eu comecei a chorar. Inverter os papéis. Porque aí você sente que aquilo ali é verdadeiro. Existe as conexões. Uma harmonia, né? uma relação. Uma harmonia, uma sinergia. Sinergia, né? Tudo. Perfeito, sabe? Né? E assim, aí o que é que acontece? Ele bota o nome do show dele de Em Cima do Tempo, faz uma capa só para lançar essa música nacionalmente, e já me mandou vários vídeos cantando. Como é que é a música? A música é uma parceria minha com o Marcos Luco. Faz assim. Embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador, mas nada vale se não for real, se não for astral, coisa de doido. E ser um santo ou ser medonho, bicho solto, reto torto, muito ou pouco, tanto faz. Ou eu criança no meu céu imaginário, passarinho no aquário, peixe voador. Agora diga, meu amor, no que se deve acreditar. Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, leve todo amor e delete a dor. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere e acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter. Me entrego cego à paixão, gritando tudo isso em uníssono universal. E se na hora lhe faltar palavras, não se desespere e acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. Parabéns, Edmar. Edmar, meu querido, foi um prazer ter aqui com a gente. Prazer todo meu. Prazer enorme, enorme mesmo. Assim, uma energia, essa sinergia, essa produção, maravilhosa, os seus quadros, música. Parabéns, maravilha. Muito grato a todos vocês, muito bem. Obrigado, meu querido. Muita paz.